Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada eu falei sobre a decisão do TST que reconheceu a validade do contrato de trabalho intermitente para qualquer tipo de atividade, ressalvando apenas o aeronauta, como era a ressalva feita pela lei. Mas e quais são os cuidados que se deve adotar para a celebração deste tipo de contrato? Quais são os requisitos para validade deste tipo de contrato? Pode ser feito de qualquer forma? Tem alguma forma que a lei prevê que deve ser feita, que deve ser adotado? É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, para celebrar esse tipo de contrato, existem alguns requisitos estabelecidos pela lei. E assim, alguns cuidados que se devem tomar para que o contrato não seja no futuro declarado inválido. O primeiro deles é que deve ser por escrito. E além de ser por escrito, deve constar no contrato o valor hora do salário, que não pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo, ou daquele empregado que exerça a mesma função para a qual aquele trabalhador intermitente está sendo contratado. O segundo requisito é que a convocação do empregador para o empregado deve ser feita com antecedência de 3 dias e, além disso, nessa convocação deve constar a jornada para a qual ele está sendo convocado para trabalhar. A lei, e como é que se dá essa convocação? Qual é o meio que deve ser feita essa convocação? O que a lei fala é que deve ser feita a comunicação deve ser feita por um meio eficaz. E qual seria esse meio eficaz? Aí vai depender de cada caso. Por exemplo, se o empregado não utiliza e-mail, enviar a convocação por e-mail não é um meio eficaz, porque ele não vai receber. Se o empregado não utiliza o WhatsApp, da mesma forma, não vai ser um meio eficaz enviar a convocação por WhatsApp. Então vai depender de cada situação. Mas na dúvida, e o que recomenda-se é que deve ser por escrito. Quando o empregado recebe a convocação, ele tem até um dia útil para responder. Sendo que, se ele não responder, a ausência de resposta significa recusa. O pagamento daquelas horas, daqueles dias trabalhados para aquela convocação deve ser feito imediatamente após o término da prestação de serviço, e nesse valor deve-se pagar também 13º proporcional, férias proporcionais, o repouso semanal remunerado, além dos adicionais legais, caso existentes. Quais são esses adicionais legais? Por exemplo, se o empregado foi contratado para trabalhar à noite, ele vai receber também o adicional noturno. Se ele foi contratado para trabalhar em local insalubre ou perigoso, ele vai receber o adicional de periculosidade ou insalubridade. Além disso, no recibo deve constar a discriminação dessas verbas pagas. Quinto ponto, como ele é empregado, da mesma forma deve ser recolhido o FGTS e a contribuição previdenciária, que deve incidir sobre o valor pago durante aquele mês da prestação de serviço. Efetuado o pagamento, deve-se entregar os respectivos comprovantes para o empregado. Outro ponto que deve ser ressaltado: uma vez aceita a oferta para comparecimento ao trabalho, caso o empregado não compareça sem justo motivo, ele pagará multa equivalente a 50% do valor da remuneração que seria devido para aquele período de trabalho. Da mesma forma, o empregador, se ele, sem justo motivo, não proporcionar ao empregado o trabalho naqueles dias, ele também vai pagar a multa de 50% equivalente àquele período que o empregado deixou de trabalhar. Além disso, como ele é empregado, ele tem direito, depois de 12 meses de trabalho, ele tem direito a gozar das férias, a fruição das férias. Então ele tem direito a 30 dias de férias, mas não ao pagamento, porque o pagamento já foi feito mensalmente. A cada período que ele trabalha, ele recebe 1/12 de férias. Então, no período de 12 meses, nas férias de 30 dias, ele não tem direito ao pagamento porque já foi feito. Só trouxe aqui alguns cuidados que se deve adotar para a celebração do contrato de trabalho intermitente. Então, até a próxima.